Selecionar o menos pior. Meu nome é Evandro Nogueira Borges, você está no Momento Crescimento. Ontem eu fiz um processo seletivo, ajudei um cliente meu que eu presto consultoria para poder a gente selecionar um novo colaborador para o time dele, uma pessoa para a área de escritório, administrativo, financeiro, e entrevistamos 6 candidatos. E mais uma vez a gente teve que fazer uma seleção, selecionando o menos pior. E selecionar o menos pior, para mim que trabalha com autoconhecimento, com consultoria, com planejamento, mesmo depois desses anos todos, 30 anos trabalhando na área de consultoria, é algo que me incomoda, sim, bastante. E nos últimos anos, de 15 anos para cá, piorou muito assim a qualidade do recheio do candidato. Porque quando você senta para entrevistar alguém, a gente espera que a pessoa traga para a entrevista pelo menos assim um mínimo de entusiasmo, de vontade, de se vender, de demonstrar que tem conhecimento, que tem capacidade, ou se tem pouco conhecimento, tem muita vontade, de fazer, de aprender, de fazer acontecer. E até essa vontade de se vender, de mostrar que é melhor do que o outro candidato, até isso tem esvaziado nos últimos anos, assim. Então, provavelmente, fruto da escolarização, fruto do processo de educação, dentro das famílias, mas chega um momento que o próprio candidato, que já é uma pessoa aí de 18, 20 anos, a gente entrevistou ontem pessoas de 18 a 30 anos. Chega uma hora que a gente tem que olhar no espelho e ter um choque, talvez, assim, de realidade, não de ser bonito ou feio, não é isso. Da pessoa olhar no espelho e falar assim: meu amigo ou minha amiga, acorda. Se você não tiver conteúdo, se você não tiver recheio, se você pelo menos não tiver vontade, como que você vai sair às vezes de um salário de 0, que às vezes a pessoa está desempregada, sair de 0 para um salário mínimo, ou então sair de um salário mínimo para 7 salários mínimos, 10 salários mínimos? Então, a pessoa precisa tomar as rédeas uma hora assim e falar assim: eu tenho que acordar, eu preciso dar um jeito. E esse jeito, hoje, principalmente hoje, que às vezes a pessoa vem de uma realidade assim, que não tem recurso, que não tem condição às vezes de pagar um curso, pagar uma faculdade, de investir realmente, Mas a maioria das pessoas hoje no Brasil tem mais celular do que população. Tem 220 milhões de habitantes, tem mais de 220 milhões de aparelho celular. Então tem aparelho de celular de tudo quanto é preço, inclusive usado, seminovo. Então se a pessoa tem um aparelho de celular hoje, se ela não tiver acesso à internet, mas ela sentar na porta de um café e pegar a senha do Wi-Fi, ou praças, tem lugares públicos que tem Wi-Fi, ela está ali conectada no mundo, da informação, do conhecimento. Então, esse mínimo de vontade, pelo menos de aprender, porque mesmo que ela não consiga, às vezes, aprofundar, mas só aqui no YouTube deve ter centenas de milhões de vídeos ensinando de um a tudo. Desde tocar violão até fazer uma planilha. Então, tem de um a tudo aqui no YouTube. Tem muito conteúdo bom, tem conteúdo que é ruim, mas tem conteúdo que é bom. Então, precisa ter pelo menos essa vontade. Porque se a pessoa chega na entrevista, pelo menos demonstrando verdadeiramente: tenho pouco conteúdo, mas tenho muita vontade de realizar, de fazer, de aprender, de repente ela consegue contornar. Quem está avaliando consegue pôr na balança, às vezes, essa determinação, essa vontade, às vezes muito maior do que, às vezes, o conteúdo.
Mas nem isso a gente está tendo. A gente hoje não tem nem o conteúdo, da maioria dos candidatos, pelo menos, e não tem também a vontade. E a tragédia maior é essa falta da vontade. Porque o conteúdo, a gente consegue de alguma maneira, né, o empresário consegue driblar. Mas a falta da vontade, a falta do desejo, isso é mais difícil de resolver. Então, eu preciso que você, que é candidato, que está batendo na porta, né, de alguma empresa, buscando trabalho, preciso que você acorde para essa realidade. Você precisa despertar para essa realidade da falta, às vezes, de conteúdo e da falta de vontade. Algo precisa ser transformado aí dentro de você. Você precisa passar a olhar a vida de um outro jeito, de uma outra maneira, para que você consiga ter mais êxito na hora que você for bater na porta de uma empresa. Prepara antes. Olha no espelho, faz uma entrevista, você com você mesmo, grava no seu próprio celular, grava a entrevista, depois você mesmo assiste. Eu me contrataria para essa vaga? Você chega na empresa, chega na entrevista, ontem a gente perguntou ao candidato, o que você sabe aqui da nossa empresa? A pessoa vai para a entrevista, ela sabe qual empresa que é uma empresa de RH que encaminhou, ela não tem a curiosidade de entrar na internet, pesquisar sobre a empresa, o mercado que a empresa atua, mas entra no TikTok o dia inteiro. Entra no celular, num monte de aplicativo o dia inteiro, que na hora que você espreme, não te ajuda a crescer, às vezes, em nada. É só distração. Aí a pessoa, provavelmente esses que foram ontem, na entrevista, sai da entrevista, será que ele sai da entrevista feliz? Nossa, vou conseguir? Ou ele sai da entrevista e bate em outra porta, sai da entrevista, bate em outra porta, quase igual um zumbi. Assim, sem... Como que vai fazer? Então, aqui no meu canal tem mais de 170 vídeos, tem outros profissionais que são bons pelo YouTube afora, que tem bastante conteúdo interessante. Então, ao invés de você ficar perdendo tempo assistindo vendo coisas que não te ajudam a crescer, começa a selecionar conteúdos bons que vão te ajudar a se preparar melhor, vestir melhor, se arrumar melhor, fazer exercício, se alimentar melhor, aprender mais, trabalhar questões emocionais. Então, tem conteúdo que pode te ajudar, conteúdo gratuito que pode te ajudar a ser um ser humano melhor, chegar numa entrevista mais bem arrumado. Mais bem arrumado não quer dizer vestindo uma roupa cara. Você pode estar mais bem arrumado vestindo uma roupa que combine com você, mas que esteja elegante. Então, tem pessoas que ensinam como se vestir de maneira mais elegante, combinando as cores. Então, tem conteúdo para nos ajudar em tudo quanto é jeito na internet. Mas, se você não tiver essa vontade, né, de segurar ali no chifre do boi da vida e falar, não, eu vou dar certo, não tem jeito, uai. Então, medita sobre isso, reflete sobre isso, sobre essa balança, né, da vontade e do conteúdo, para você poder conseguir, né, desembolar a sua vida. Então, um grande abraço, um ótimo dia, muita paz.